Sejam bem-vindos à reunião almoço da SIC Caxias. Em nome do nosso presidente Ivanir Gasparim, queremos agradecer a você que já está nos acompanhando pelos nossos canais e interagindo conosco. A realização deste tradicional evento só é possível graças à parceria e apoio de grandes empresas. Assim como nós, eles também acreditam na importância de levar conteúdos de qualidade e reflexões importantes para as nossas empresas e para a comunidade. Por isso, queremos agradecer ao Grupo RBS, Florense, Universidade de Caxias do Sul, Sicredi, BRDE, Rede Caminho do Saber, Supermercados Andreassa, Marco Polo e Randon. Ainda contamos com o apoio da FIT, Locações de Materiais para Eventos, Emercor e Fortaleza. A todos desejamos uma ótima reunião almoço. Quero cumprimentar a nossa palestrante, a jornalista Carolina Bahia, a quem agradecemos por mais esta participação em nossa reunião almoço, só que desta vez online. Quero saudar também a presidente da Associação Rio-Grandense de Imprensa da Serra Gaúcha, a jornalista Andréia Fontana, que acompanha essa transmissão. Carolina Bahia é a palestrante da reunião almoço de hoje e sua presença é para coroar mais um ano da parceria que a SIC Caxias tem com a ARI Serra Gaúcha. Lembrando que esta parceria foi instituída na gestão do então presidente Milton Corlatti em 2008. Nossa convidada vai falar sobre a importância do jornalismo pós-pandemia, um tema que para nós, empresários, também é atual e pertinente em função dos dias em que vivemos. Neste ano, em função da pandemia e dos modelos de distanciamento impostos, a ARI Serra Gaúcha decidiu que a homenagem aos profissionais de imprensa com a entrega do troféu ARI Serra Gaúcha não será individualizada, mas coletiva. Por isso, esperamos que durante essa reunião almoço, todos os profissionais de comunicação de Caxias do Sul e região sintam-se orgulhosos da construção que fizemos até aqui e, principalmente, se sintam encorajados a lutar por um jornalismo ético, com potencial de construir uma sociedade mais forte, informadas e comprometida. A entrega do troféu ARI Serra Gaúcha, sempre em parceria com a SIC Caxias, já ocorreu em 12 edições, premiando e valorizando os profissionais em 9 categorias que se dedicaram a produzir comunicação de qualidade. Desde 2008, foi lançado, até o ano passado, 106 profissionais da comunicação receberam o troféu pela relevante trajetória e contribuição social no exercício de sua atividade. Confiamos que a entrega da 13ª edição será retomada no próximo ano e teremos mais profissionais novamente homenageados pela ARI e SIC Caxias por sua trajetória. Caros amigos, no contexto atual, o que se vê é um Brasil dividido, com radicalismo de ambos os lados. Com a pandemia, a transformação digital se acelerou de tal forma que fizemos 5 anos em 5 meses. Mas, com o avanço da tecnologia, veio também o aumento da disseminação das fake news. E ficou difícil saber quais informações são verdadeiras, principalmente nas redes sociais. Destaco que muitas decisões são baseadas nas informações que recebemos diariamente. Por isso, a importância de sua veracidade. O jornalismo de qualidade é justamente o antídoto da fake. E por isso, a importância de a sociedade contar com profissionais e veículos de imprensa e de comunicação sérios e comprometidos com a verdade. Enfim, a análise que nossa convidada fará logo mais vai nos ajudar a entender este cenário e como podemos combatê-la. Muito obrigado, bom evento a todos e passo a palavra à nossa convidada, jornalista Carolina Bahia. Bem-vinda.
Obrigada, presidente, e obrigada a todos que nos acompanham. E mais uma vez eu quero agradecer imensamente a SIC, que sempre me recebeu de uma maneira tão carinhosa em Caxias, e nos bastidores eu conversava com o presidente e dizia a ele que eu já estou com saudade até, porque às vezes que eu fui convidada por vocês, participei da reunião almoço, sempre tive a honra de contar com a casa cheia, com a participação de vocês, com perguntas, com todo o carinho, o acolhimento da Serra Gaúcha, e agora, em razão da pandemia, a gente tem essa realidade diferente, esse novo normal que vocês estão vivendo aí com as videoconferências. Eu estou conversando com vocês aqui do escritório da minha casa, estão vendo aqui os meus livros, daqui a pouquinho pode passar um gato aqui por trás, porque essa é a nova realidade, né? A gente trabalhando diretamente de casa, mas ainda bem que a gente consegue manter esse canal, essa maneira direta de estar em contato com as nossas fontes, com os nossos clientes, com os nossos amigos, enfim. E aí eu quero aproveitar para agradecer também a minha amiga Andréia, a representante da ARI, aí na Serra, e parabenizar a ARI pelo aniversário, a entidade que nos representa, que representa os jornalistas, representa a imprensa, e é por isso que desta vez a minha conversa com vocês não vai se centralizar, não vai ter como ponto principal a questão da política, como sempre foi, mas podemos conversar sobre isso, não tem problema, podem me perguntar, eu vou dar uma passada também a respeito dos assuntos aqui de Brasília, como é que estão as negociações no Congresso, presidente Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, mas eu quero falar com vocês exatamente sobre a importância da imprensa. E aproveitando esse gancho maravilhoso que o presidente me dá, para a gente falar a respeito dessa batalha contra as fake news, que é algo que até então vinha influenciando na questão política, nas eleições, às vezes alguma coisa no dia a dia, mas com a pandemia a gente viu também isso se materializar na área da saúde, o que é ainda mais problemático, preocupante. Se já era preocupante, agora é ainda mais preocupante. Eu trouxe uma apresentação para vocês, convido vocês a acompanharem comigo. Tomara que dê certo, presidente. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Qualquer coisa, a Fran me ajuda se a gente não conseguir apresentar na tela inteira. Vamos lá, Fran, vamos ver se vai dar. 2 meses, a 1 mês e pouquinho, eu saí da RBS para enfrentar um novo desafio. Eu brinco, né, que eu mudei o lado do balcão, né, saí do colunismo, das reportagens, para trabalhar com reputação e gerenciamento de crise, da ANK, que é essa empresa que nasceu em Porto Alegre, hoje ela tem escritório também, ela também está em São Paulo, e temos clientes em todo o Brasil, pois se vocês quiserem a gente fala mais um pouquinho sobre isso também. Mas o meu assunto com vocês é o papel da imprensa no pós-pandemia, e é por isso que eu trouxe para vocês aqui, primeiro, essa frase do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito: quanto mais se fortalece a liberdade de imprensa, mais se robustece a democracia. Por que eu trouxe a frase do Aires Brito, ex-ministro do Supremo, e não de um outro pensador qualquer que esteja na moda? Porque Aires Brito é uma pessoa que todos, pelo menos acredito que todos nós conhecemos bastante, e é uma das autoridades muito respeitadas que conversa conosco, está aqui em Brasília, que de repente pode fazer parte até de um movimento de valorização, e faz parte de um movimento de valorização da democracia, e tem uma voz muito firme com relação a isso. Com base nisso, eu quero conversar com vocês a respeito do valor das informações certificadas ao longo da pandemia. O que já vinha se mostrando importante na imprensa ganhou ainda mais força. A informação certificada, da onde vem aquela informação? Ela foi checada por um profissional, tudo isso com esse pano de fundo, aprofundamento do debate sobre fake news, confiança e credibilidade de quem está passando aquela informação, e durante a pandemia também teve esse acontecimento, digamos assim, né? A informação ficou mais importante que o entretenimento. As pessoas
buscaram informação. O cidadão comum, não só aquele que tem a informação no seu dia a dia, até como um instrumento de trabalho e de negócio, como é o caso de muitos de vocês, mas o cidadão comum buscou a informação. O que é essa doença? Qual é o hospital que está funcionando? O posto de saúde? O que eu tenho que fazer? Também nessa esteira, a imprensa trouxe como nunca a ciência, a palavra da ciência, quer dizer, a valorização e o respeito à ciência, o que é fundamental para a nossa sociedade moderna, e talvez isso estivesse se perdendo um pouco com movimentos com pouco fundamento ou nenhum fundamento, como terraplanistas, etc. E eu quero falar com vocês também sobre a importância da imprensa nesse novo momento que todos nós esperamos de recuperação econômica e um novo olhar. Todos nós, acredito, temos e teremos um novo olhar sobre a nossa sociedade a partir desse ano muito difícil que todos nós enfrentamos. Lembrando a vocês que, por um acaso ou não sei se vocês fizeram de propósito, mas hoje faz 8 meses da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, dia 26 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de coronavírus no país. A gente já vinha acompanhando tudo que estava acontecendo na China, vocês lembram bem. Naquela época, eu fazia a cobertura do Ministério da Saúde quase que diariamente, e nós fomos chamados lá pelo então ministro Mandetta para a confirmação do primeiro caso do coronavírus no Brasil. Era um homem de 61 anos, que morava em São Paulo, que veio da Itália, testou positivo, a família observação, e a partir dali, então, começaram todos os protocolos a serem colocados em prática a respeito dessa doença, que até hoje, com tudo que se sabe, ainda se sabe muito pouco a respeito dela, e naquele início, então, se sabia ainda menos a respeito dela. E foi ali que a importância da imprensa se tornou ainda mais destacada, porque, bom, a imprensa, o jornalismo sério, o jornalismo profissional, era o principal canal entre as autoridades de saúde, os especialistas, a ciência e a população que estava buscando por aquelas informações. Bom, o que a gente notou nesse início, então, a partir do momento em que se anunciou, temos um caso de coronavírus no Brasil, uma busca por informação qualificada, e em razão dessa busca por informação qualificada, a imprensa, o jornalismo, abriu mais espaço para a ciência, como eu disse a vocês, e também, junto com isso, houve um movimento interessante que já vinha criando corpo, que é o jornalismo de soluções. O jornalismo de soluções é uma tendência no jornalismo, nem é mais uma tendência, agora é uma realidade e se impõe, que é o jornalismo não só da investigação, não só da denúncia, como também aquele que traz o problema e ouve o especialista ou os especialistas para propor uma solução para aquele problema, uma solução que possa ser discutida na sociedade, que contribua com a sociedade também com uma solução. Que claro que vai ser uma opção do poder público, do setor privado, mas que traga não só o problema, não só a denúncia, não só o erro, ou, enfim, qualquer desvio que a imprensa possa se debruçar, mas também que traga uma solução para aquele problema. Só para lembrar vocês, lá no início, em março, a Datafolha fez uma pesquisa, e a TV era o principal meio de informação utilizado pelos brasileiros sobre o coronavírus. 81% dos entrevistados disseram que se informavam sobre o coronavírus por meio da televisão. E também a pandemia aumentou a audiência de sites de notícias no mundo. Isso foi uma pesquisa realizada lá no início do ano. Mais adiante a gente volta nesse assunto, mas eu tenho a dizer a vocês que também toda essa empolgação com a informação, com o jornalismo, também isso já diminuiu um pouquinho, as pessoas também acho que já estão um pouco cansadas, né? E aí eu quero lembrar vocês aqui da nossa importância, da importância do jornalismo profissional no acompanhamento de tudo que aconteceu a respeito do coronavírus, está acontecendo ainda. Eu trago aqui essa capa importante do Pioneiro, 100 mortes por coronavírus na Serra, histórias e traumas que vão além dos números. Nós, como jornalistas,
nós temos a missão de trazer, de dizer o que está acontecendo por trás do número. Um número não é nada, um número é algo frio, não tem uma história. Morreram 100 pessoas, sim, mas o que significa isso? São 100 pessoas que têm mãe, têm pai, têm irmão, têm namorada, têm namorado, têm tio, têm uma vida na sociedade, e é também nosso o dever de trazer as histórias, de dar uma cara para os números, para que a sociedade saiba exatamente o que está acontecendo, né? Sinta também aquela dor junto com as pessoas que estão sentindo aquela dor e busquem as soluções que são necessárias. E aqui eu chego para vocês com um trabalho feito pela nossa querida Babiana, que todos vocês conhecem, e que se enquadra também naquela ideia que eu falei para vocês, do jornalismo de soluções. Essa série que foi feita sobre as crises que venci, ela trouxe muita informação e também um certo alívio, porque não é a primeira crise que o setor privado enfrentou. Talvez a mais inesperada, aquela que a gente não sabe como resolver, porque é um vírus que ninguém conhece, mas crises, os empresários, principalmente vocês que estão há muito tempo na batalha, e já enfrentaram várias, né? Bom, sem falar em crise, eu mesma vivi vários tipos diferentes de moeda, né? O real é uma realidade muito recente para a gente, então imagina as crises. E essa série de reportagens, de entrevistas, ela trouxe essa experiência de quem viveu uma crise e de como vencer uma crise, o que se pode usar da experiência passada para sair, porque uma hora nós vamos sair, nós estamos saindo. Aqui eu trouxe o exemplo dessa reportagem, dessa entrevista, Gigantes da Indústria apostam na recuperação lenta e segmentada. Mas, bom, o que se espera, o que se pode desenhar nessa saída? Nós vamos ter uma saída em U, nós vamos ter uma saída em V, em W, mas nós vamos sair dessa crise. Essa é mais uma crise que o mundo inteiro está vivendo e que o Brasil também está vivendo. Talvez o Brasil não estivesse tão preparado para viver uma crise econômica, mais uma, mas também vai passar por mais essa crise, não tenho dúvida alguma. Bom, o jornalismo também cumpre a sua função de denunciar. Isso aqui todo mundo acompanhou, houve casos aí na Serra, mais de 600 pessoas investigadas por uso indevido do auxílio emergencial, e, evidentemente, a denúncia da irregularidade, a investigação, tirar a capa daquilo que alguém quer esconder, mostrar aquilo que está sendo feito de irregular, é a essência do jornalismo. Muitas pessoas perguntam, mas que coisa, o jornalista só quer mostrar o que é ruim, o que está errado. Não é que a gente só quer mostrar o que é ruim e o que é errado, mas a gente precisa mostrar o que as pessoas, quem faz o mal feito quer esconder. Porque quando a gente mostra o que o mal feito quer esconder, a sociedade pode se mobilizar contra aquilo, se indignar contra aquilo, e às vezes até mesmo as autoridades de fiscalização, que por um motivo ou outro ainda não tenham identificado isso, possam agir. Então, a denúncia, a investigação séria, com responsabilidade, com documento, isso aqui está na alma, está na base do jornalismo. Isso aqui a gente vai continuar fazendo sem pandemia, com pandemia, durante a pandemia, porque é o cerne do trabalho de todo repórter. Tenho certeza que essas reportagens aqui contribuíram muito, até mesmo por um modelo mais eficiente da liberação desse recurso, que é necessário, não há dúvida alguma, mas que tem que chegar na mão de quem realmente precisa. E uma coisa muito importante que essa série de matérias revelou, nós passamos e vivemos ainda, né, essa indignação da sociedade brasileira com a corrupção, o dedo apontado para a classe política, que a classe política rouba, que faz mal, que não tem ética. Mas, na verdade, como em todos os setores, tem muita gente boa e gente ruim na política, como tem na nossa sociedade de uma maneira geral.
essa matéria que mostrou que a corrupção ela está enraizada, ela está lá na base. No momento em que o Brasil conseguir combater a corrupção, a menor corrupção, ou essa falta que algumas pessoas têm do que é o certo, nós vamos conseguir combater a corrupção de maneira efetiva em todos os patamares. Essa foi uma grande lição para a gente. E é claro que acompanhamos, como imprensa, toda a realidade política, as responsabilidades, o que cada estado fez e município fez para tentar combater a doença dentro da realidade que tinha, dentro do que considerou o melhor que poderia fazer. Lembrando que aqui a gente viveu aquela grande polêmica, né, que o Supremo Tribunal Federal determinou que os estados poderiam tomar as atitudes para combater o crescimento da doença, do coronavírus, mas não isentou o governo federal das suas responsabilidades, ao contrário do que foi dito por aí. Mas os governadores fizeram o que achavam que tinham que fazer, os prefeitos também, e aí no Rio Grande do Sul vocês viveram de perto todas essas ações, todas as polêmicas envolvidas a respeito nesse assunto. Autoridade no assunto, aí que está. O jornalismo profissional buscou durante a pandemia quem é autoridade no assunto para falar a respeito de um vírus. Não é o tio do Zap, não é a tia do Zap, não é o deputado ou vereador, com todo o respeito, que eu tenho imenso respeito por deputados, por vereadores, deputado estadual, deputado federal, senador, ministros, presidente da República, governadores e prefeitos. Mas, nesse caso específico, a autoridade no assunto, quando se fala em saúde, em ações de saúde pública, é a ciência. São os médicos, os pesquisadores, no caso, as autoridades públicas de saúde, secretários de saúde, ministros, e como nunca essas autoridades foram ouvidas. Viraram, inclusive, alguns até astros, né? Ficaram conhecidos. Talvez nunca as nossas crianças e adolescentes tenham visto tantas vezes tantos cientistas se manifestando e falando, né, sobre o assunto, e talvez até ajudando a imprensa ajudando os cientistas a levarem uma linguagem mais acessível a todos. Então, esse foi um canal muito importante que foi aberto com a ciência e que eu acredito que ele vai continuar aberto da maneira como está, porque a gente precisa ouvir quem é autoridade no assunto para falar sobre aquele assunto. Então, aqui eu trago mais um assunto mais recente, né, que está nos mobilizando a todos, que é a busca pela vacina. Cientistas defendem mais transparência na corrida pela vacina contra a Covid-19. A gente não está perguntando aqui, sei lá, quem defende mais transparência. São cientistas que conhecem o setor, que estão defendendo mais transparência na corrida. A gente para ler esse tipo de matéria, para saber o que, afinal de contas, essas autoridades nesse assunto estão defendendo. Dentro dessa ideia de ouvir especialistas, de ouvir cientistas, de ouvir pensadores, a BBC pediu que 3 grandes pensadores falassem sobre o pós-pandemia. Vejam bem, nós estamos aqui enriquecendo o nosso repertório. Nós ouvimos cientistas, nós ouvimos biólogos, médicos, enfermeiros, e nós ouvimos pensadores, porque nós queremos saber o que também filósofos, pensadores, sociólogos têm a dizer sobre o pós-pandemia. E isso é importante também. Aí eu trouxe aqui o que disse o Harari, que é o autor do Sapiens, né? Muitos de vocês já devem ter lido essa obra dele. Ele abordou o dilema da tecnologia que foi desenvolvida para combater a Covid-19 e como isso pode levar a um melhor sistema de saúde da história, mas também abrir as portas para uma nova era de vigilância invasiva e opressora. Vamos ter que ficar, o legado, não é, da pandemia, atentos para essa nova tecnologia que permite, sei lá, que se coloque um chip, que tu controle a movimentação das pessoas, mas isso também pode significar algum tipo de perda de liberdade, e é um tema que todos nós vamos ter que debater no futuro recente.
A economista e ex-vice-presidente da Costa Rica, Rebecca Greenspan, argumentou que embora todos os países enfrentem dificuldades financeiras, os chamados de renda média sofrerão pior impacto. Então, ela chamou as nações ao redor do mundo que se unam, abandonando seus interesses políticos e econômicos para proteger e apoiar as nações mais vulneráveis e os 5 bilhões de pessoas que vivem nelas. Será que teremos um mundo menos dividido no pós-pandemia ou mais voltado para os seus próprios interesses, como havia toda uma movimentação com o Brexit e outras movimentações desse tipo muito localistas? Ou nós vamos conseguir nos abrir e entender que todos nós não temos como fugir. Um vírus que surgiu lá na China atingiu o mundo inteiro. E o antropólogo e historiador Jared Diamond, conhecido por um livro vencedor do prêmio Pulitzer, Guns, Germs and Steel, prevê o surgimento de uma cultura de cooperação internacional fomentada pela resposta global à crise. Espero que essa cultura de cooperação surja de fato, né? Evidentemente que, durante todo esse período, a imprensa, o jornalismo político continuou funcionando, aqui trago uma realidade aqui do Brasil. Então, vocês vejam que nessa página aqui que eu trouxe como exemplo para vocês, que é o broadcast do Estadão, a gente tem ali a reportagem envolvendo o presidente Bolsonaro, um dia que ele saiu sem máscara aqui na esplanada e tudo mais, mas olha ali o cientista falando sobre outro assunto, infectologista, falando sobre veredito, formação de ciclone, causar tempestades, aí nós falamos a questão ambiental, são temas que estão vivos e continuarão vivos no jornalismo profissional daqui por diante. A gente continua com o acompanhamento da política, como sempre, mas existem temas que vão tomar conta da nossa pauta, e eu não tenho dúvida alguma daqui por diante. Qual é o desafio da imprensa daqui por diante? Manter o foco no que eu chamo de debate real. E aqui vai uma opinião pessoal a respeito do assunto. Nós temos que conseguir, nós como sociedade, vocês como empresários, e nós como sociedade de uma maneira geral, conseguir ter maturidade para fugir do que não é prioridade. Todos vocês na empresa de vocês têm uma prioridade na agenda de vocês. O que é prioridade? E o que vai ser discutido depois? Na minha opinião, e aqui eu trago uma opinião pessoal, depois a gente pode conversar sobre isso, debater se vacina ou não é obrigatória agora é perda de tempo e energia. E nós perdemos tempo e energia a respeito desse assunto nas redes sociais, tentando fugir do que é ou do que não é fake news, o que é verdadeiro ou não, enquanto nós não estamos, como sociedade, discutindo o que temos que discutir de verdade. Nós temos uma política de distribuição da vacina. Quando teremos a vacina? A gente já sabe que quando a gente tiver a vacina, quem vai ser o primeiro público a receber vai ser dentro da política do SUS de distribuição da vacina, porque o Brasil tem um conhecimento incrível de vacinação, invejável no mundo. Nós vamos seguir isso. Nossos profissionais do SUS vão aplicar a vacina de acordo com as campanhas que estamos acostumados. Grupo de risco, profissionais de saúde serão em primeiro lugar, idosos, enfim, é isso que a gente tem que se ocupar. Nós temos que aprender a nos ocupar com o que é o debate real. Eu acho que a pandemia deixou isso ainda mais claro. Eu tenho informações lá da Flórida, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles já têm uma equipe de voluntários da área da saúde pronta para começar a trabalhar assim que tiver a vacina liberada nos Estados Unidos. Bom, eles não têm o SUS, como nós temos aqui, que ainda bem que temos o SUS. Saímos ainda valorizando o SUS ainda mais depois dessa pandemia. Mas nós sabemos como vai ser a aplicação dessa vacina? Mas é muito cedo para discutir isso. É muito cedo para programar. Nosso problema do Brasil, nas obras, na política, na nossa política econômica, é falta de planejamento. Precisamos planejar. Por isso que eu defendo aqui que a gente tenha foco no que realmente é preciso debater. E o desafio da imprensa é não cair na armadilha
de debater o que não é, de fato, importante, prioritário no momento. Nós estamos falando da retomada, então entramos aqui na política econômica. O presidente me disse que vai abrir para perguntas, mas a gente pode conversar, como eu disse a você, sobre os rumos aqui do ministro da Economia, Paulo Guedes, da política, da política que o presidente Bolsonaro agora está desenhando junto com o Congresso Nacional, que tem essa pauta de reformas importante. Que reformas são essas? Se a reforma tributária vai sair do papel, se a reforma administrativa vai sair do papel, até que ponto nós vamos conseguir manter o equilíbrio fiscal diante da grande tentação que é a tentação eleitoral, política eleitoral, né, manter um grande programa social para além do que já é o Bolsa Família. E aqui eu quero entrar com vocês no novo olhar, o novo olhar que todos nós da sociedade, todos nós temos para a vida depois de tudo isso que nós passamos. Eu comecei a conversa com vocês dizendo aqui, né, eu tô no escritório da minha casa, o meu gato está dormindo ali atrás, daqui a pouquinho o meu filho bate aqui, vocês estão vivendo, todos nós estamos entrando na casa dos outros, porque nós estamos vivendo uma nova realidade, e tudo bem com isso. O importante é que as coisas continuem a funcionar. Mas tendências que vinham se desenhando e que talvez levassem anos, décadas para serem implementadas, estou me dando 10 minutos, já estou terminando, décadas para serem implementadas vão sair do papel de uma hora para outra, porque foram aceleradas pela pandemia, pela nova realidade. A empresa que eu trabalho agora, a ENK, ela lançou agora há pouco tempo as 10 diretrizes de reputação para 2021. Esse aqui é um documento direcionado principalmente para empresas e lideranças que tenham interesse nesses novos caminhos, essa expansão da consciência e essa tendência para 2021. E eu vou trazer para vocês aqui um ponto que a gente fala lá nessas tendências. A comunicação, de uma maneira geral, das empresas, passa de uma comunicação autocentrada para uma comunicação posicionada. Já não há mais espaço no mundo, e nessa nova tendência, para ficar em cima do muro. Empresas, líderes, pessoas têm que ter posicionamentos claros a respeito de vários assuntos que são cruciais para o desenvolvimento da nossa sociedade. E aqui entra a questão sustentável, a questão ambiental, a questão de diversidade, a questão das relações, enfim, isso aqui é um debate amplo para a gente fazer. Se vocês tiverem interesse nesse material, entre em contato comigo, a gente conversa, mas eu trago esse ponto da comunicação, porque aqui também o jornalismo profissional tem um papel fundamental, que é participar desse debate, dessa comunicação posicionada, que é trazer informação qualificada para esse debate e permitir que, apesar da polarização toda que a gente vive no mundo, permitir que exista a conversa a respeito de diferentes assuntos. Eu sempre digo que a graça da democracia é o debate, e o nosso papel nesse novo momento dessa comunicação posicionada é contribuir para o debate e para essas tomadas de posição. Qual é a nossa missão como jornalismo? É de qualidade e profissional. É informar, é contribuir e ajudar a construir pontes. Na minha opinião, isso é fundamental. Quando a gente fala, e o presidente abriu a fala dele falando das fake news, é uma missão, é uma guerra muito, até às vezes, inglória, porque batalhar contra fake news é a batalha da realidade contra a invenção, a não realidade, um outro mundo. E a invenção, a fantasia, ela é muito melhor que a realidade, né, gente? Ela é muito mais interessante, ela tem cheias de questões e tudo mais. Mas nós, como
jornalistas, temos que manter essa nossa missão e trazer à população, de uma maneira geral, à sociedade, informação, contribuição para o debate, e temos essa grande missão de construir pontes. Gostaria de colocar que a Ari Serra Gaúcha promove uma homenagem aos profissionais de imprensa neste ano e estará divulgando nas suas redes sociais um vídeo produzido pelo estudante da FSG. Também a Andréia Fontana quer agradecer a tua participação, Carolina, mas principalmente esse trabalho que, juntamente com a Ari e a SIC Serra, promove há mais de 10 anos, ou seja, homenagear aquelas pessoas da imprensa. Eu tenho uma colocação minha um pouco particular, como fazer, né? A gente falou aqui de respeito à ciência, mas nós estamos colocando em dúvida hoje não só a ciência, né, por causa talvez das fantasias, mas praticamente a todas as pessoas que têm algum conhecimento, né? Ou seja, a gente tem amigos médicos, né, que às vezes você demora um mês para uma consulta, o médico faz a receita, e no passado os maiores vendedores de remédio eram os tios, né, os amigos, né, do nosso relacionamento. Mas hoje o paciente chega em casa e vai consultar o Dr. Google e coloca em dúvida a consulta médica. E isso acontece no chão de fábrica, etc. E eu sei que a senhora agora trabalha com recuperação ou reputação de imagem de profissionais em imprensa, e também de empresas, né? Como lidar com isso sem cair quase que no ridículo, né? Porque, principalmente nós, eu no meu caso já estou no grupo de risco, a gente quase já não tem paciência, né, de ouvir essas loucuras, né, dessas fantasias. E no momento eleitoral, eu diria que dificilmente um político vence a eleição sem vender fantasias. Carolina, como lidar com isso no dia a dia e não nos deixar influenciar e também não desligar essas pessoas que de alguma forma sonham, né? Que o cidadão tem que tentar buscar, pelo menos, a informação, como eu disse a vocês, certificada, qualificada. Mas tudo que a imprensa diz é mentira. Eu sei que tem essa tese, né? A imprensa é mentirosa, estão inventando. Mas por que uma mensagem num grupo do WhatsApp, sem fonte, sem apuração, sem qualquer tipo de credibilidade ou trabalho por trás, vai ser mais qualificada do que aquela informação que é produzida por um profissional de jornalismo que muitas vezes consultou 4, 5, 6 fontes para formular uma reportagem e colocar à disposição. É isso que as pessoas precisam ponderar. E eu volto a dizer aqui, eu sei que a teoria da conspiração, que uma história mirabolante, que tem interesses daqui, que tem interesses da China, que tem interesses de pessoas que fazem tráfico enfim, eu sei que isso pode parecer mais interessante, mas olha só que legal, e o cara compartilha aquilo. Mas a pandemia nos mostrou que esse compartilhamento dessa informação inventada, fantasiosa, esse compartilhamento ele pode ser até criminoso, porque ele pode estar estragando a saúde de alguém. Então, alguém que diz que poderia curar o coronavírus tomando, sei lá, chá de limão, ou outras tantas loucuras que apareceram ao longo de todo esse período, isso mostrou o quanto a disseminação de fake news faz mal para a nossa sociedade. E como é que a gente pode combater isso? Bom, a gente pode combater isso buscando informação certificada. E aqui eu estou falando para um público qualificadíssimo. É claro que a gente está conversando aqui com um público que tem acesso à informação, jornais, revistas, rádio, podcasts, enfim. Eu sei que essa busca pela informação qualificada ela vai ficando mais difícil à medida que as pessoas não têm conhecimento. E é por isso que uma sociedade com a educação clássica, com cultura é tão importante. Mas eu estou falando aqui para esse público, vocês que estão conversando comigo.
quando vier uma informação, uma história muito mirabolante no WhatsApp de vocês, nas redes sociais de vocês, pensem 2 vezes. A responsabilidade que é levar aquilo adiante. E sobre também essa tese de que como é que a imprensa mente, o jornalista mente. Gente, existem diferentes fontes de informação. Eu trouxe aqui a reportagem do Estadão, eu trouxe aqui Globo, eu trouxe aqui Pioneiro, eu trouxe aqui Zero Hora. Tem diferentes meios de buscar informação qualificada e mais. E hoje nós ainda temos os sites que checam a informação, como o Lupa, por exemplo, o Aos Fatos, por exemplo, que vão lá e pegam aquela informação que é fake e checam no detalhe e trazem a informação que é verdadeira. Então, isso tem que ser prioridade não só agora durante o período eleitoral, porque políticos mal intencionados usam a fake news para enganar os seus eleitores. E às vezes a fake nem ela é fake total, ela é meio mentira, meio verdade, e deixa aquela pessoa assim naquela dúvida, né? Busque a informação certificada, onde você achar que tem que buscar, mas independentemente do seu, da sua preferência política, da sua ideologia política, busque a informação certificada. E mais, busque também nas suas redes sociais, esse é uma prática que eu tenho para mim e tem dado certo, fuja da ditadura do algoritmo. Não siga só aquela pessoa, ou aquele jornalista, ou aquele pensador, ou aquele empresário que você concorda. Comece a seguir aquele que tu não concorda, aquele que não concorda com a opinião dele, mas segue, porque é só com um debate vivo, real, sem que um brigue com o outro, mas debatendo, é que a gente vai construir uma sociedade melhor. E eu gosto de conversar, de debater com quem não concorda comigo. Com quem concorda comigo é muito fácil, aí não tem debate, né, presidente? Aí não tem discussão, aí não tem graça. Mas é claro que o debate e a discussão dentro da civilidade, do respeito e das boas informações. Não sei se eu respondi a sua pergunta. O algoritmo, até me tirou uma pergunta, né? O algoritmo não é só nas redes sociais, no sistema. O algoritmo é entre nós também. E você falou uma coisa muito boa. Eu acho que nós podemos debater, e debater não é ser inimigo, debater ideias. Ou seja, nós não precisamos convergir em tudo. E o crescimento só vem com o debate e o contraditório. Mas eu queria colocar, falou muito aqui em reputação, toda empresa hoje ela está sujeita a ter uma pandemia, tem a pandemia, mas principalmente foco, né, de pandemia na mesma empresa, e a imagem dessa empresa ela pode ser do dia para a noite destruída, né, por causa dessa doença. Com sua experiência, como o empresário deve agir nesse momento? E falou no final, novamente, nós temos posicionamento. Como a empresa ou o empresário, propriamente dito, tem que se portar em caso de uma crise interna? Nesse momento é a Covid-19, mas outros fatos que podem acontecer para que a reputação de dezenas de anos não vá para o espaço, e principalmente no momento de compartilhamento instantâneo, não demora tanto você acabar com sua reputação. Como agir como empresário nesse momento de tensão que estamos vivendo? Agora, né, presidente, fica mais fácil até para eu falar a respeito desse assunto, porque nós já temos os protocolos que as empresas devem seguir para o caso de existir uma incidência, uma identificação de funcionário com Covid. Agora, lá no início era mais difícil, quando tudo começou, né, que apareceu aquilo e não tinha esses protocolos. Então, qual é a nossa recomendação? E é claro que nós trabalhamos caso a caso, as situações, as características da empresa, do setor, mas é sempre seguindo os protocolos, com transparência e com um maior respeito a todas aquelas pessoas que estão envolvidas, né? No caso dos empresários, toda a transparência e o respeito com relação aos seus stakeholders, toda a transparência e respeito com relação àquele funcionário, a família daquele funcionário, ao seu público interno, levando informação, e aqui eu volto à questão importante
da informação de qualidade, né, sempre levando informação de qualidade a esse público interno e com uma palavra e uma presença firme e serena do líder daquela empresa, daquele negócio. É muito importante nesse momento que nós sabemos quais os protocolos que devem ser seguidos, então que os protocolos sejam seguidos, que os especialistas sejam ouvidos, que aquele assunto seja tratado com transparência e respeito e que esse líder saiba tratar esse tema dentro desses critérios importantes, para que não se crie nenhuma crise para além daquele problema, que é um problema que, infelizmente, faz parte da nossa, hoje, né, da nossa rotina até, infelizmente, tomara que passe logo, mas que aquele problema não vire um problema maior ainda, que não se invente fórmulas de tratamentos ou de qualquer outro tipo de loucura, e que as informações sejam levadas da maneira mais serena, dentro, volto a dizer, isso é muito importante, dos protocolos e do respeito ao público interno, do público externo. Com certeza, com isso, a gente consegue manter aquela situação dentro da realidade de exceção que todos nós vivemos. Que bom, né? Porque, afinal de contas, se o líder não se pronunciar, alguém vai se pronunciar por ele, talvez não como ele gostaria. Mas nós temos Presidente, eu vou aproveitar o seu ganchinho para dizer uma frase que os meus amigos jornalistas todos ouviram na faculdade, né? E que é a maior realidade de todas, e cada vez mais presente. Onde não há informação, há boato. Porque não há espaço vazio. Onde não há informação, é boato. Então, quando a gente trata um assunto com transparência e serenidade, e com a seriedade que ele merece, a gente leva a informação de qualidade para aqueles diferentes públicos. E aí agora eu estou falando no caso de um líder de uma empresa, estou falando no caso de quem trata de reputação como nós, e também falo no caso de um jornalista que trata com determinado assunto. O mais importante é ter informação séria, de qualidade, e que ela seja tratada dessa forma. Suas considerações finais. Eu queria colocar que no próximo dia 9 de novembro, então, quem será o nosso palestrante é o nosso convidado Juarez Pitinini, nosso diretor de economia, mas também diretor subintendente de serviços financeiros das empresas Randon. E falará sobre as reformas necessárias para o crescimento econômico sustentável do Brasil. E também eu acho que é importante, né, a partir do dia 9 de novembro, vamos reiniciar as nossas reuniões presenciais, com em torno de 50% da capacidade do nosso auditório, e também online. Então nós estamos modificando também nossas reuniões, antes só presenciais, depois só online, e agora offline, ou seja, presencial e também virtual, que talvez, né, Carolina, vai ser o novo normal daqui para frente, mesmo depois de curada essa pandemia. Suas considerações finais. Excelentes temas que vocês vão debater aí, e ainda há todo um tema, né, sobre o novo trabalho, essas novas relações de emprego, o home office, enfim, há todo um mundo aí de debate, de temas atuais para que todos nós possamos conversar e nos adaptar. Eu quero agradecer, presidente, imensamente, mais uma vez, o espaço que a SIC me abre para me ouvir, para tocar ideias, para que eu possa estar em contato com vocês. Um abraço também, claro, né, para os meus amigos da Ari, mais uma vez para a Andréia, muito obrigada pelo convite, pela lembrança. Eu sou gaúcha, sou de Porto Alegre, e eu tenho um orgulho tremendo quando eu falo com qualquer pessoa aqui das empresas da Serra Gaúcha, da riqueza da Serra Gaúcha, do quanto a Serra Gaúcha serve de motor para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Então, para mim, é sempre uma honra e um aprendizado muito grande ter esse contato com vocês. E, infelizmente, aqui a gente não tem aquele contato direto, né, que vocês sempre me dão a chance de ter com vocês. Espero, em breve, poder voltar à Serra, poder voltar, sentar na frente de cada um de vocês, tomar um café, comer essas coisas boas que vocês têm aí na Serra e trocar ideias, porque isso é fundamental. Eu só tenho a agradecer
e agradecer a cada um de vocês, cada um dos empresários, das lideranças, que diante de toda essa crise que nós vivemos, vocês conseguiram manter os times de vocês, as equipes, a garra, a vontade de crescer, o planejamento, a aposta no país, porque sem vocês o país não funciona, não anda. Tem político, tem congresso, tem governo, tem isso, tudo, mas um governo vai, sai, outro entra, e o que mantém qualquer país, ainda mais um país como o Brasil, que tem um mundo a crescer em termos de mercado, é a nossa indústria, o nosso comércio, o nosso serviço, que só tem espaço para crescer.